Rapaziada, estamos aí, né, numa situação bem complicada. A verdade é essa. O jogo de ontem, ele foi uma amostra do que a gente pode ter na Série B do Campeonato Brasileiro. E não é nada positivo. O Remo não consegue minimamente ter um domínio dentro de campo. O Remo é dominado por qualquer tipo de adversário, seja lá a divisão que ele esteja. O Remo passa mal com Gás. O Remo passa mal com São Raimundo de Roraima. O Remo passa mal com o Capitão Poço. O Remo passa mal com o Caeté. O Remo é dominado boa parte do jogo pelo rival. O Remo é dominado todo o jogo pelo Criciúma. Esse é o Remo de 2025 do Rodrigo Santana. Um time que teve uma expectativa grande. O próprio executivo de futebol e o presidente falaram em possibilidade de acesso. Mas o que a gente viu dentro de campo ontem é o inverso disso. É um time que vai brigar para não ser rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro. A não ser que tomem uma atitude. A atitude mais correta a se fazer no momento, que é mandar o treinador embora. Não só o treinador tem que mandar o preparador físico, aliás, toda a comissão técnica, embora. Tem que trocar. E se quiser também, não tem problema nenhum, mandar alguns atletas também embora. Porque até agora só vieram passear em Belém. Não mostraram quase nada de desempenho. Dodô, Marcelinho, Denner, a dupla de galácticos, Pedro Rocha e Viseu. Jogadores que até o presente momento não desembarcaram em Belém. Mostraram muito pouco. Viseu fez gol, Dodô fez gol, Pedro Rocha fez gol, mas o desempenho deles é muito abaixo daquilo que foi investido e que é investido nesses jogadores. Ontem o nosso goleiro saiu catando borboleta, mas o jogo do Remo foi tão ruim que isso pouco é falado hoje. Quase ninguém culpou o Rangel pela derrota ontem, porque o desempenho do Remo é muito ruim. Nós ainda estamos jogando a Série B com o esqueleto da Série C. Os jogadores destaques da Série C, que a gente viu como foi aquela Série C do ano passado, que a gente fez, tá? Os jogadores destaques daquela competição, eles continuam no time titular. Pedro Castro, né? Aliás, Rafael Castro. Pedro Castro é o meia. Rafael Castro, Pavani e Jaderson, que a gente tá vendo que não funciona. O Ítalo, ele sempre dá um jeito de colocar o Ítalo no time titular e a gente vê o desempenho do Ítalo. O próprio goleiro, que foi um dos destaques do ano passado, entendeu? Foram, de fato, né, prejudicados. Estão sendo prejudicados. Por quê? A intenção era uma qualificação do elenco. Teoricamente houve a qualificação do elenco. O Remo foi no mercado, achou os jogadores. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo é um time pior do que o da Série B da Série C do ano passado. E vai muito também do preparo físico. Ontem foi assustador a diferença técnica, tática e física do Criciúma para o Remo. Parecia que o Criciúma estava na Série A e o Remo na Série C. Parecia isso. O esboço do jogo de ontem foi esse. E não me surpreendeu nada. E se engana você aí, o passador de pano, o amante de jogador, amante de cueca, que defende o Santana porque ele é bonito. Teve um torcedor que falou isso pra mim. Tu não gosta do Santana porque tu é feio e o Santana é bonito. Tudo bem. Você ama o cara, aí é pra você, irmão. Aí, né? Manda uma mensagem pra ele no direct, fala que é apaixonado por ele, que você gosta dele. Eu não vejo as torcedoras do Remo defenderem jogadores ou defenderem técnicos por beleza. E eu vejo caras fazerem isso. E assim, cada um tem o seu cada um, né? Eu analiso o futebol. E eu não analiso o cara pelo... Eu lembro que quando eu criticava o Fabinho aqui, o cara chegou pra mim e falou que o Fabinho tinha um sorriso cativante. Como várias outras vezes, quando eu fiz críticas aqui e que o tempo me inocentou, e mais uma vez está me inocentando, eu apanhei pra caramba essas 2 semanas aí, cara.
Eu apanhei pra caramba nas redes sociais, porque eu dei minha opinião que era contrária ao que muita gente queria. Eu falava, ó, ou toma uma atitude, e eu não falo só de demitir treinador, eu falo de chacoalhar o elenco, toma uma atitude porque o Remo não tem evolução, ou nós vamos começar a Série B de maneira muito ruim. Eu falei isso. Venho falando isso há 2 semanas atrás. E não é nada a ver com o desempenho do Repar. Não tem nada a ver. Porque se o Remo ganha aquele Repar, o resultado seria totalmente injusto, porque o Remo não jogou para ganhar aquele Repar. Só que Repar é definido nos detalhes. Né? É definido, é um jogo à parte, é definido nos detalhes. E o detalhe daquele jogo ontem fez com que o jogo ficasse no 1-1. Mas o nosso rival teve as maiores oportunidades do jogo para vencer o jogo. Só que é tão ruim quanto a gente. Por isso não conseguiram ganhar o jogo. Ontem o Criciúma não. O Criciúma foi... Eu não digo nem que foi letal, porque o Criciúma teve muitas oportunidades claras de gols e não aproveitou. Então, sobre essa questão do Santana, né, a diretoria do Remo vai se reunir com ele hoje para analisar o trabalho. Não é o suficiente o desempenho tenebroso em campo. Não é o suficiente ontem ter sido engolido pelo Criciúma. Eles vão analisar o trabalho dele para definir se ele vai ser demitido. Você quer minha opinião sobre isso? Não vai acontecer nada. O Santana vai continuar no cargo de treinador do clube do Remo, até que ele protagonize outro vexame. Ou que ele tenha uma sequência ali de 2, 3 derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. E se engana você que acha que eu vou torcer para isso. Não. Eu vou continuar torcendo para o Remo. Continuar pontuando aqui as falhas e os problemas. Porque vai muito além do Santana. O Remo fisicamente é um time morto hoje. Fisicamente o Remo é tenebroso. Ontem foi dominado fisicamente pelo Criciúma. O cansaço dos jogadores no segundo tempo foi evidente. Isso também tem que ser comentado. Isso também tem que ser pautado. E ontem nada me surpreendeu. Porque o Remo jogou a mesma coisa que ele joga todos os jogos desde o início dessa temporada. Time apático, um time que não tem meio de campo, que não consegue. E ontem, contra a Mucura, eu achei que era uma estratégia. Contra a Mucura, eu achei que era uma estratégia. O Remo pegar a bola e dar para o adversário criar. Mas ontem eu vi que é ruindade mesmo. Ontem eu vi que é falta de técnica, falta de treinamento, falta de movimentação. Enquanto os jogadores do Criciúma eles se movimentavam para trabalhar a bola, o Jadson tocava a bola e ficava no mesmo lugar. Quando recebia a bola em velocidade, ficava prendendo a bola para sofrer a falta. Pavani do mesmo jeito. Pegava a bola e dava o toque de lado e ficava esperando. Isso aí facilita a marcação do adversário. Não só do Criciúma, qualquer adversário. Só que ontem nós pegamos um adversário do nosso mesmo nível. E tudo aquilo que eu falava, o diagnóstico que eu já tinha feito aqui, aconteceu. Você acha que eu tô feliz? Nem um pouquinho. Eu tô tão puto quanto eu tava na semana passada. Agora, não acho que seja tarde para você entender que o trabalho do Santana não vai ter evolução. Não acho que seja tarde. Mas, né, depois de 4 anos de trabalho aqui, de sempre trazendo a opinião antes da tragédia acontecer, eu acho que eu preciso de um pouco de crédito também, né? Tudo bem, você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, e eu não quero isso. Só que, pô, defender o Santana porque ele é bonito, defender o Santana porque ele é um bom pai de família, isso aí é contra qualquer situação de futebol. É contra qualquer análise de futebol. Você tem que analisar o que você tá vendo dentro de campo. E dentro de campo, o time do Remo é tenebroso. E com esse treinador dificilmente vai melhorar. Sobre demissão, né? Vamos aguardar aí à tarde o que vai ser definido. Mas eu duvido muito que ele seja demitido, tá? Duvido muito que ele seja demitido. Sinceramente, duvido muito. Pra mim, é a melhor opção hoje. É a melhor atitude. Você demitir ele, você tem um tempo, 3 semanas no mínimo para trabalhar com um novo treinador, mas não só mandar ele embora, tem que mandar o preparador físico também embora, porque com o argentino que a gente tinha aí, que ficou depois que o paraguaio foi embora, o Remo tinha um preparo físico que ele conseguia jogar os 90 minutos, hoje o Remo não consegue, e isso vai muito também do preparador físico, Sobre o elenco, precisam chegar peças que qualifiquem muito mais o time. Porque tem jogador aí, irmão, que não vai ter evolução
e que não vai mostrar absolutamente nada na Série B. Não consegue mostrar no Parazão, não vai conseguir jogar na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.